Olá! Resolvi gravar esse vídeo para mostrar um pouquinho de como é o passo a passo para você montar um cardápio. Então eu vou dividir com você, é um formato até um pouco mais diferente do que a gente faz normalmente, mas são as ferramentas que eu mesma uso para montar o meu cardápio, seja ele fixo ou um cardápio mais temático, né? Sazonal, que seria para Páscoa, para o Natal, para os Dias dos Namorados, o que for. Basicamente, aí para começar, tenta pensar quais são os itens que você tem intimidade para preparar. Então, ou se você não tem, se você vai testar eles primeiro. Então, por exemplo, os bolos, biscoitos, pirulitos, cupcakes, cake pops, brownie, pão de mel, todos os tipos de bombons, tipos de brigadeiro, tudo isso. Faz uma lista aí do que você gosta de fazer, do que você sabe fazer e principalmente deixa aí itens que você consiga fazer em escala, tá? Porque é isso que vai conseguir agilizar muito o seu dia a dia e não ter só produtos que sejam super específicos e lentos de fazer. Tenha alguma coisa que seja super mais rapidinha e você consiga fazer em escala. Feito isso, você já selecionou os produtos que você tem mais intimidade, que você quer fazer, que você gosta de trabalhar. Você vai fazer um exemplo aqui, eu vou falar só sobre bolos, que no meu caso é o meu grande carro-chefe, né? O que eu mais faço. Então, supondo sobre bolos, o que eu preciso ter no meu cardápio, eu não posso deixar de lado. Então, quando a gente fala sobre bolo, eu particularmente gosto de ter um cardápio que seja meio que um jogo para o cliente montar como ele quiser. Então, eu não tenho cardápios fixos. Eu vou ter uma seleção de massas, então se você for ter uma seleção de massas que nem eu, você não pode deixar de ter uma massa branca e uma de chocolate. Isso é o básico do básico. Aí você pode ter as variações aí, que nem a massa de laranja, de nozes, de limão, de papoula, de formigueiro, o que você quiser. Você pode incrementando essas massas, você pode colocar outras massas no seu cardápio, que nem se quiser colocar uma massa vegana ou uma massa só sem glúten ou uma massa diet, o que você quiser, você vai incrementando a sua seleção de massas. Depois, em relação aos recheios, é muito importante que você tenha aí pelo menos recheios à base de chocolate, né? Então, seja brigadeiro ou seja ganache, que seja amargo ou ao leite, tem que ter alguma coisa de chocolate. Tem que ter recheios de frutas, então você pode trabalhar, no meu caso eu uso muito de limão siciliano, mas você pode usar a linha mais de abacaxi, principalmente com compota de abacaxi, o pessoal gosta demais. E faz um super sucesso aqui no Brasil esse recheio ainda. Entrando, saindo, ele continua muito em foco. Então é legal você também abordar recheios com frutas. Ter uma linha também que seja, pelo menos um dos seus bolos, que seja uma linha mais larica, por assim dizer, que é o que eu chamo quando você tem aqueles bolos com Nutella, ovo maltine, com Oreo, com doce de leite. Toda essa pegada que é um produto que ele é bem apelativo visualmente, o gosto dele também é bem apelativo e sempre vai ter alguém que gosta desse tipo de produto e quer ter esse produto. Então, a menos que a sua linha seja algo 100% artesanal, orgânico, a menos que você tenha essa linha, vale a pena você ter um produto que seja mais voltado para esse perfil. Aí depois disso, é legal que você tenha uma cobertura que seja mais neutra. Então, aqui, por exemplo, eu trabalho com alguns tipos de cobertura. Eu tenho tanto o brigadeiro, quanto eu tenho as ganaches, quanto eu tenho os buttercreams. E no meu caso, eu uso o buttercream como se fosse a minha cobertura neutra. Então é ela que eu uso quando eu quero fazer um bolo que seja colorido ou um bolo que não seja com uma cobertura mais neutra de sabor, sabe? Ela não vai competir com nenhum sabor da massa ou do recheio. Então é legal que você tenha algum. Se você não quiser trabalhar com buttercream, que você trabalhe então com chantilly, que você trabalhe com chantilly, seja o que for, ou mesmo se sua linha for pasta americana também, tenha um acabamento, se você quiser atender esse público de bolos temáticos, principalmente bolos infantis, é muito legal que você permita ter alguma cobertura que permita isso, que não só trabalhar com os brigadeiros, porque assim você fica um pouco mais limitado. Se você acaba trabalhando só com os brigadeiros, aí você tem que acabar investindo em papelaria para poder tematizar o seu bolo, né? Aí fora isso, o que é legal você pensar também? É legal que as suas receitas não tenham alguma oscilação de custo para você. Então você tem aquela sua receita que é
muito mais barata de você fazer e você consegue ter uma margem maior, que no caso seriam os brigadeiros normalmente, e você tem uma receita que é mais elaborada, que no caso pode ser as ganaches, ou mesmo algum buttercream com algum acabamento diferente. Essa receita você faz talvez em menor quantidade, mas você consegue cobrar um custo maior por ela. Então vale a pena você ter esse equilíbrio no seu cardápio. Depois, pensando nisso, depois você já pensou como vai ser, quais são os seus sabores, etc. Vamos pensar no geral do cardápio. O que é legal você pensar? Eu não gosto nunca de ter muitas opções. Quando a gente coloca opção demais para o nosso cliente, ele pode ficar frustrado, ele fica com vontade de provar tudo, ele fica indeciso, ele fica confuso, principalmente. Então, ele vai ver um monte de opção lá, ele não vai saber como escolher, como combinar, o que dá certo, o que não dá. Então, para evitar isso, a gente pensa aquele mantra que é o mais óbvio e faz sempre sentido, que é o menos é mais. Agora a gente vai falar sobre informações que são pertinentes para o seu cardápio, que não tem a ver com os produtos que você fala lá. Então, em relação à foto, se você vai ter foto, toma cuidado para não colocar fotos demais, senão acaba ficando muito poluído. E se você não for ter nenhuma foto no seu cardápio, ele tem que ser mais enxuto ainda, para não acabar ficando algo muito extenso, você não sabe para onde olhar. Então, vai te colocar as fotos, perfeito, muito bom, mas toma cuidado com essas fotos. Coloque fotos que sejam mais, que foquem no seu produto, que não tenham muita informação de cenário e que de fato o cliente olhe para aquele produto. Lembrando que toda vez que você põe uma foto no cardápio, está dando ênfase para esse produto. Então, coloca foto nos carros-chefes ou nos produtos que saem pouco e que você quer que saiam mais. Aí tudo bem, você pode focar nisso também. Lembrando sempre que as fotos têm que ser próprias, né? Então você não pode pegar fotos da internet e tem que ser todas na mesma linha. Então tentar trabalhar com fotos que tenham a mesma luz, que tenham a mesma abordagem, para não ficar algo cheio de ruído. Outra coisa também que é muito importante, que o pessoal fala bastante, é sobre preço. Devo ou não precificar os meus produtos no cardápio? Isso depende, não existe um certo ou errado. Lógico que na prática os clientes vão preferir se já tiver preço, porque fica todas as informações lá. No meu, particularmente, eu não ponho. E por que eu não coloco? Porque os meus bolos, principalmente, eles são muito personalizáveis, na verdade, né? Então o cliente consegue combinar o recheio com a massa, com a decoração que ele quiser. Então, como é que eu vou colocar no cardápio que bolos com flores naturais vai ser o quilo tal, ou o modelo vai ser tal? Sendo que eu posso colocar uma orquídea que pode acabar sendo 20 vezes o preço de uma margarida. Então não dá para você simplesmente estipular quanto o cliente vai pagar sempre por um bolo com flor natural, por exemplo. Tem que tomar cuidado com isso. Quando você põe preço no cardápio também, você está fixando aquele valor por mais tempo. Então você não consegue ter um reajuste a hora que você precisar. O que isso significa? Vamos supor que a gente está numa época e um cliente pede um bolo com cereja. E a cereja, o quilo dela tá super mega alto. Você não vai cobrar o mesmo valor que você cobraria talvez num bolo no Natal, que a cereja é muito mais barata, não dá para comparar o quilo da fruta. Isso falando cereja, por exemplo, mas eu posso aplicar esse mesmo exemplo para o que for de ingrediente. Então, se eu não fixo aquele valor, eu consigo reajustar se for necessário. Tem que tomar cuidado com isso também. Em questão de como você vai fazer por quilo ou por modelo, aí é super livre. Tem gente que acaba cobrando por modelo de bolo, então trabalha com 3 tamanhos e só 5 decorações e tem aqueles preços só, pronto, é fechado. Ou você pode deixar algo um pouco mais aberto, como é o meu caso também, que o cliente conclui o sabor que ele quer, você vai lá e passa para ele o preço final depois. Por último, é legal que você tenha no seu cardápio já algumas perguntas que são muito frequentes, então se você puder já deixar anotado lá no rodapé, é legal. Por exemplo, se você entrega ou não, com quanto de antecedência tem que ser feito aquele pedido, quais as suas formas de pagamento, se existe alguma taxa caso você entregue e principalmente as informações para ele ter contato com você. Então, se é pelo Instagram, se é pelo Facebook, se é pelo WhatsApp, telefone, endereço, tudo que você tiver de informação lá para já deixar para o seu cliente, você já coloca lá também, principalmente que ele vai conseguir mandar aquele cardápio para outras pessoas. Hoje em dia, principalmente meu cardápio, a maioria dos pedidos são fechados por um arquivo que eu mando por WhatsApp ou pelo Instagram,
Então é muito importante você ter esse cardápio numa versão já de PDF, que fica muito mais fácil do cliente hoje em dia fazer os pedidos. Por último, eu queria mostrar algumas ferramentas, na verdade, que dá para você usar para você fazer o seu cardápio. A primeira delas, que é o jeito mais simples, que é fazendo no próprio Word. Então é super fácil de fazer, você consegue inclusive colocar algumas fotos lá, combinar, fica algo mais simples, mas se fizer de forma organizada pode ser super legal. Fora isso, se você tiver mais conhecimento, aí você pode fazer no Photoshop, no InDesign, um monte de ferramenta aí, fica livre. Mas o que eu queria mostrar hoje pra você, na verdade, é uma ferramenta super fácil de mexer. A maior parte dela é gratuita e você não precisa nem baixar. É um site mesmo que você faz tudo pela internet, chama Canva. Essa ferramenta ela vai te ajudar demais para você fazer artes que vão impressionar seu cliente de forma super simples. Não precisa ser nenhum grande designer para conseguir fazer isso de forma bem legal. Bom, essa aqui é a ferramenta que eu falei, então você vai digitar lá canva.com e aí aqui você vai encontrar um monte de opções tanto de post de Instagram, para fazer currículo, inclusive, um pouquinho de tudo. Aqui eu vou digitar Gmenu, porque nesse caso eu quero ver se tem algum template pronto para eu só vir em cima e colocando com as minhas informações. Template é esse gabarito aqui, né, como a gente chama, que você vai só vir alimentando as informações para personalizar do jeito que você quiser. Você pode inclusive fazer um do zero, se você não quiser usar nenhum pronto. Então aqui tem infinitas opções, pagas e gratuitas. Vou clicar nesse aqui, por exemplo. Aí, depois que a gente escolheu já o nosso template, lembrando que se você quiser fazer um seu mesmo, você pode fazer. Aqui você vai ter uma série de opções para você mudar as fontes, para você colocar suas fotos. Então, tudo isso é bem tranquilo. Você pode ir só vindo clicando mesmo neles, você consegue clicar, colocar a fonte que você quiser. Então, vai aparecer aí um monte de fontes. Aqui, esse aqui não, que esse caso é pago, mas todas que não tem essa coroinha do lado, eu posso escolher. Então, se você quiser colocar a fonte que você quiser, que você achar que tem mais a ver com o seu estilo, você pode mudar, que fica mais fácil de ver. Você pode, enfim, tem uma infinidade aí, você vai brincando, até que você goste de fato do estilo que ficou. Você consegue mudar as informações, se quiser aumentar, diminuir. Consegue mudar as cores também, aqui em cima você tem várias opções. Aí ele é super fácil, ele é bem intuitivo, você consegue colocar a foto que você quiser também, consegue colocar mais páginas, então para você ir brincando, fazendo novas páginas, ou simplesmente copiar isso aqui e fazer fazendo páginas iguais, só mudando a descrição e as fotos, o que for. É uma ferramenta super, super fácil e que eu de fato indico, ela é muito prática para o dia a dia. Então é isso, essa ferramenta que eu apresentei aqui, o Canva, ela é uma das ferramentas, na verdade, que você precisa conhecer se você quer se destacar no mercado, se você quer se profissionalizar. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso num workshop online gratuito que vai estrear no dia 2 de março, tá? Então, se você tem interesse em saber mais sobre os mitos da confeitaria, sobre embalagem, transporte, inclusive conhecer a minha receita, já que eu mais vendo de recheio, que é muito, muito gostosa, conquista todo mundo, eu sugiro muito que você se cadastre no link que tá aqui embaixo na descrição. Lá vai ter um link direto pra você poder fazer parte em primeira mão desse workshop, que vai ser super rico de informação, onde eu vou dividir muita coisa com você. E enfim, é isso. Qualquer dúvida que você tiver, já sabe, digita aqui embaixo no comentário, eu vou responder um por um. Um super, super beijo e eu te vejo no próximo vídeo.